Bom dia, igreja. Que a paz esteja com todos vocês na manhã de hoje. Queria dizer que estar dentro da igreja do Evangelho Quadrangular para mim é muito importante. Por quê? Porque a primeira vez que eu aceitei Jesus, quando eu era adolescente, vim de uma família católica, fui parar na igreja da pastora Simone, que vai estar aqui ministrando amanhã. E depois outro fato importante foi quando eu ainda não estava fixa na igreja, eu tive uma filha. E um amigo meu me convidou para ir numa igreja do Evangelho Quadrangular também, do pastor Jesuíno lá em Barra Velha. E a minha filha foi apresentada naquele culto. Então é como estar em casa. Hoje eu congrego no Bola de Neve de Barra Velha, da pastora Renata, do pastor Luciano, e escrevo para uma página chamada Saia Longa, que é onde a gente discute vários assuntos da atualidade à luz da Bíblia. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Então eu queria convidar vocês a sentar, que nós vamos ter um bate-papo hoje muito interessante. Acredito que vocês já devem ter ouvido falar sobre o feminismo, certo? E eu vim dizer porque que não dá para ser feminista e cristão ao mesmo tempo. Talvez vocês tenham conhecido um pedacinho do feminismo, aquela parte que é considerada, entre aspas, boa. Mas eu quero trazer para vocês que da mesma fonte a gente não consegue jorrar dois tipos de água. Então a primeira palavra que eu quero que vocês abram na Bíblia de vocês é em 2 Timóteo, capítulo 3. Deixa eu pegar minha colinha. Nós vamos desde o versículo 1 até o versículo 7. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias perigosos tempos sobrevirão, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, orgulhosos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, falsos acusadores, incontinentes, cruéis, inimigos daqueles que são bons, traidores, obstinados, soberbos, mais amantes dos seus próprios prazeres do que amantes de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o poder dela. Destes, afasta-te, porque deles fazem parte os que entram sorrateiramente nas casas e levam cativas mulheres tolas, carregadas de pecado, levadas por várias concupiscências, que sempre aprendem, mas nunca são capazes de chegar ao conhecimento da verdade. Então agora você deve estar perguntando, por que você deu todos esses versículos se só fala da mulher ali no 6 e 7? Porque quando a gente vai pesquisar sobre a história do feminismo, a gente vai chegar onde elas começam com homens que estavam interessados no poder. A raiz do feminismo ela está lá em Karl Marx, que é líder do movimento chamado marxismo, que inspirou o comunismo e o feminismo. O Karl Marx ele era um filósofo dos anos 1800 e bolinha, e ele queria uma revolução para que trouxesse igualdade. Novamente eu coloco entre aspas, por quê? Porque o desejo era de poder. Então a gente vai ali para o versículo 5, onde diz: tendo aparência de piedade, mas negando o poder dela. Então a gente tem aí um filósofo que dizia que queria fazer o quê? Ajudar as pessoas. Crente gosta de ajudar as pessoas? Não. Então, por que às vezes a gente é iludido por esse tipo de movimento? Porque ele disse que ele quer ajudar. E quando a gente, cristão, sabe que um dos princípios bíblicos é ser generoso, é ajudar o próximo, é poder caminhar junto, muitas vezes nós somos enganados sorrateiramente. Só que como que ele queria trazer essa igualdade? Ele queria uma revolução social. Essa revolução social aconteceria do seguinte modo: precisaria acabar com a família tradicional e com a igreja. Só aqui a gente já podia parar, porque a gente já entendeu que não dá para apoiar algo que quer acabar com a igreja. Então a gente vê caminhando esse Karl Marx trazendo essas ideias, e uma das frases mais famosas dele é que a religião é o ópio do povo. A religião é a droga do povo.
Ele acreditava que a gente só tinha a vida que a gente tinha porque a gente acreditava em Deus, porque é só através de Deus que a gente consegue respeitar valores. A sociedade sem Deus seria uma sociedade de matança, né? Olho por olho, dente por dente e por aí vai. Então, a gente já teria aqui, como eu falei para vocês, um motivo para dizer não ao feminismo. Por quê? Porque a raiz dele, a fonte, ela quer acabar com a igreja. E para confirmar isso, eu quero que vocês abram rapidinho em Tiago 3. Quem não conseguir abrir, quiser anotar para depois. E Tiago 3 vai falar o seguinte: porventura, de alguma fonte de um mesmo local, jorram água doce e salgada? Pode a figueira, meus irmãos, carregar bagas de azeitona? Ou uma videira figos? Assim como nenhuma fonte pode produzir água doce e salgada. Nós não podemos acreditar que da mesma fonte pode sair um feminismo bom e um feminismo ruim. Então, a gente tem aqui a respeito da Bíblia e o feminismo. Eu vou trazer aqui 4 comparativos básicos, porque eu não vou perder a nossa manhã inteira falando dos planos ardilosos de Satanás. Eu quero que a gente consiga se posicionar como mulheres em Deus e viver a plenitude que Ele tem reservado para as nossas vidas. Então vamos lá, o que a Bíblia fala de corpo, né? A Bíblia fala que o corpo é o templo do Espírito Santo. O que o feminismo prega a respeito do corpo? Meu corpo, minhas regras. Eu faço com ele o que eu quiser. Outro ponto, a Bíblia fala que a gente não deve matar. E quem tem umas carinhas conhecidas que eu já acompanhei no seminário, todo mundo sabe que aborto, Jesus não gosta, Deus não gosta. Tem umas consequências espirituais gigantescas em relação a isso. E o que o feminismo diz? Novamente, meu corpo, minhas regras, meu útero, se eu não quiser ter, eu não tenho, é a minha liberdade, é meu direito. O que nós acreditamos? Que Jesus liberta. Jesus é o único Salvador. O que o feminismo diz? Que a liberdade sexual liberta. A Bíblia, a pastora mesmo acabou confirmando aqui no altar antes de eu subir, que o homem é a cabeça da casa. A Bíblia diz que nós temos que ser submissas no nosso casamento. E o que o feminismo diz? O feminismo quer acabar com o sistema patriarcado, que é o sistema onde o homem é a cabeça. E eu vou trazer de tudo isso que a gente falou, eu vou trazer só 3 pontos para a gente analisar um pouquinho mais de perto. A opressão do patriarcado, que eles tanto falam, é o quê? Eles não querem a família tradicional, então eles têm que nos convencer que a vida fora de casa, a vida de 100% dedicada ao trabalho, ela é muito mais legal do que ser mulher, dona de casa, ter seus afazeres. Quando eu comecei a estudar o feminismo, eu vi muito autor que falava contra. Eu falei, não, eu vou fazer uma coisa, eu vou ler o livro delas, escrito por uma feminista, para tirar minhas conclusões. Por enquanto, eu estou só me baseando com as pessoas que também não acreditam, então isso pode não fazer sentido. E eu fui ler um livro da Márcia Tiburi. Ela é uma feminista brasileira, e ela já escreveu vários livros, e um desses que eu estava lendo, além de falar várias vezes que a mãe dela era oprimida, sendo que ela mesma livro que a mãe não se achava oprimida, mas que ela era. Ela ainda traz o seguinte: para você ser uma mulher livre de verdade, você precisa morar sozinha, sem marido, sem pai, você precisa ter independência financeira, e você não pode contratar uma diarista para sua casa, porque senão você está acabando, continuando com a opressão. Porque sempre vai ter essa ideia de oprimido e opressor nesses movimentos, porque eles querem que a gente fique em guerra. E o que a Bíblia nos diz? Que a unidade libera a bênção. Se nós começarmos a discutir por tudo, nós não vamos caminhar em unidade, nós não seremos abençoados. Então a gente precisa entender que esse movimento ele vem trazer umas coisas assim muito, muito contra tudo que a gente acredita. Mas aí você pode dizer, Ju, você leu uma autora que falava isso. Eu vou ler aqui uma das grandes autoras para ela, chamada Simone de Beauvoir, o que ela fala sobre a dona de casa. Uma parasita a sugar a vida de outro organismo. O trabalho que uma mulher faz dentro de casa não é diretamente útil para a sociedade. Não produz nada. A
dona de casa é subordinada, secundária e parasita. Então o feminismo não é para toda mulher, o feminismo é para um grupinho específico que elas acreditam. Outro ponto que nós precisamos prestar muita atenção é sobre essa relação sexual. Qual que é o princípio que Deus fala a respeito de relação sexual? É dentro da aliança do casamento, certo? Então você casou, você não só pode como deve fazer sexo. Eu gosto muito de dar uma frase do Cláudio Duarte que fala o seguinte, né? Jesus não gosta de quem faz sexo antes do casamento, ele fica bravo. Mas ele fica muito mais bravo com quem casa e não faz depois. Então, prestem atenção nessa dica porque precisa. Precisa ter essa relação. Mas o que as feministas dizem? Que não, você não precisa esperar o casamento para você ter relação sexual. Você pode ter relação sexual com quem você quiser. Com hoje, outro amanhã, outro depois de amanhã. E o que acontece quando a gente fere princípios bíblicos, né? A maior parte dos abortos que acontecem no mundo, e de janeiro a hoje já foram mais de 31 milhões que a gente consultou ontem à noite, elas acontecem normalmente em duas situações. Ou fora da aliança de casamento, no sentido de você ainda não casou, ou você está tendo uma aventura, ou no caso de adultério. Então, se a gente seguir os princípios de Deus e não os movimentos, a gente evita muito problema. E a Sulamita Firestone também, que é outra autora feminista, ela vai mais além. Ela fala que as mulheres só vão ser libertas de verdade quando mulheres e crianças, escutem bem isso, mulheres e crianças tiverem liberdade sexual. E que não haveria problema nenhum, segundo dela, se uma mãe e um filho optassem por ter relações sexuais. É esse movimento que às vezes a gente brinca dizendo, né? Tem dias que a gente acaba trabalhando para o diabo. Porque talvez sem essas informações, como às vezes você trabalha fora, você tem uma independência financeira, as pessoas perguntam, você é feminista? A pessoa diz, sou. Eu sou contra a violência da mulher, eu gosto da mulher no mercado de trabalho, eu acho que ela tem direito. E não é nada disso. O movimento feminista ele ganha tanto apoiador porque as pessoas não sabem as suas raízes e os seus desejos fora do que aparece na pontinha do iceberg. Então sim, o movimento feminista ele apoia o aborto, o movimento feminista apoia a pedofilia, o movimento feminista, naquele livro que eu falei da Márcia Tiburi, ele inclusive ele vai dando uma escala de pessoas mais oprimidas, que deveriam ter mais privilégios, do que as mais privilegiadas, que deveriam perder privilégios, e por incrível que pareça, não é a mulher que está no topo da lista dos feministas. A pessoa mais importante para o feminismo é o transexual, um gênero não binário, que opta por ter um relacionamento homossexual. E negro, porque eles também categorizam a cor da nossa pele. A gente precisa ficar longe de um movimento desse, a gente precisa ser contrário, e a igreja precisa se posicionar. Nessa semana a gente já foi proibido de enviar missionários para tribos indígenas. A gente não pode levar uma Bíblia e fazer uma missão numa tribo indígena, porque segundo o STF, agora é contra a lei, nós estamos invadindo a cultura deles. E tudo isso começa entrando devagarzinho nas nossas casas. É uma novela onde o cara mais bonito ele é o amante, onde a mulher mais bem sucedida é aquela que trabalha 24 horas por dia e tem uma vida de solteira desregrada. Vai entrando devagarzinho numa série da Netflix. Quando a gente vê, a gente está concordando, quando a gente passa numa crise no nosso dia a dia, no relacionamento, a gente pensa, vida boa é daquela atriz lá da Globo. Nós precisamos estar atentos, a igreja precisa estar desperta. Nós não podemos mais ficar pensando que isso só acontece lá no outro país. Lá no outro país também acontecem coisas terríveis, inclusive tem uma legislação em alguns países da Europa que diz que não só até o 9º mês de gestação você pode abortar. Se seu filho nascer e tiver alguma
com deficiência, você vai poder escolher e matar ele também. São passos devagarzinho. Não sei se alguém teve a oportunidade de acompanhar, a desoportunidade no caso, de acompanhar a comemoração das argentinas quando o aborto foi liberado. Elas vibravam mais do que quando o Brasil ganha a Copa do Mundo, sabe, que o povo vibra junto. Elas vibravam e elas diziam: é só o começo, é uma armadilha de Satanás, é Jezabel na terra, isso aí. Nós precisamos estar atentos. E para finalizar a parte onde a gente vai falar dessas feministas, eu quero falar da ideologia de gênero. A ideologia de gênero é outra coisa que vai chegando devagarzinho. Por quê? Porque o cristão, ele não quer incomodar ninguém. Ele quer poder viver a fé dele, ele quer poder conversar com os amigos sobre a fé dele, ele quer poder apresentar Jesus para fora sem forçar ninguém, porque a gente sabe que o trabalhar é do Espírito Santo, que a nós cabe apenas falar, cabe apenas falar que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus ama. E o que essa ideologia está chegando devagarzinho? Ela primeiro começou a falar sobre sexualidade. Ah, a pessoa não gosta, não tem atração para o mesmo sexo. Passou um tempinho, o gênero já não queria mais dizer masculino e feminino. Já começou a querer dizer o que a pessoa se sente. E a gente foi avançando. E hoje já existem mais de 30 tipos de gênero. Existe um cara que tem mais de 50 anos que agora ele diz que ele é uma menina de 6 anos de idade. E ele foi adotado por uma família, e essa família eles brincam de colorir, e é muito divertido. Que a gente só não sabe quem é mais doido, né? Se é o cara que se considera de 6 anos ou a família que adota. Mas vocês já imaginaram o problema que isso pode causar? Se esse cara abusa de uma criança de 6 anos de idade, ele está cometendo pedofilia em igreja? Mas ele não se sente assim. Ele se sente com 6 anos. Isso continua sendo crime, mas enquanto a gente estiver calado, enquanto a gente estiver aceitando, dizendo amém, 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 amém para tudo, o mundo vai invadindo. E o que mais nos assusta é que ele vai invadindo as igrejas. A gente vai começando a concordar com o mundo. Que o mundo é tudo aquilo que a gente leu em 2 Timóteo, agora nos fins do tempo, ele é, a gente já sabe. Realmente tem gente soberba, tem gente que ama só a si mesmo, que não tem amor ao próximo, que nega Jesus. Mas isso invadindo dentro da igreja. A gente concordando. Ah, irmã, tem que respeitar. Tem que respeitar, mas tem que se posicionar. Ele sabe o que ele faz da vida dele, mas eu não tenho que aceitar qualquer coisa. Tem uma outra coisa também chamada transespécie. Você já ouviu falar de transespécie? É o cara que se sente um cachorrinho. E ele se fantasia de cachorrinho na rua, como um cachorrinho. E ele tem uma dona. E a gente tem que aceitar. Isso é deturpar a identidade. Porque deturpando a identidade, o poder, ele é mais fácil de ser controlado. Por que lá Karl Marx, eu falei para vocês, ele queria destruir a família e a igreja? Porque a família e a igreja são pontos de fundamento da nossa identidade. Se nós estamos com a nossa vida fundamentada na rocha, nós não somos massa de manobra. Mas se a gente coloca o nosso fundamento numa areia, sem família, sem igreja, a gente vai sendo levado. Vai sendo levado. E quando a gente vê, a gente começa a ver pessoas que não tem mais certeza de quem são. E aí sim surgem esses caras de 50 anos que acham que tem 6. Surgem essas transespécies. Por quê? Porque as pessoas estão procurando uma única coisa que nós temos aqui, que é Jesus. Porque só Jesus pode tratar todos esses problemas de identidade. Só Jesus pode curar essas pessoas. Nós temos essa salvação. Nós temos dentro de nós Jesus. E talvez você deve estar perguntando: tá, João, então se a gente não pode ser feminista, como é que a gente defende, né, quando o marido bate na mulher? Como
momento que a gente segue? A gente segue isso aqui, ó. A palavra de Deus. Não existiu um homem no mundo que mais deu voz à mulher do que Jesus. Tem passagens onde diz que mulheres sustentavam Jesus. A gente tem momentos onde Jesus defende uma mulher que estava sendo acusada. Nós temos tudo isso em Jesus. E talvez você pense, não, então foi só depois que Jesus veio. Mas eu quero lembrar vocês, em Provérbios 31, a partir do versículo 10, tem as características da mulher virtuosa. Então, aqui na minha camiseta. Às vezes a gente lê e não encontra elas ali, né? Mas eu quero ler junto com vocês hoje. O capítulo 31, versículo 10 começa dizendo: quem consegue encontrar uma mulher virtuosa? Porque o seu preço é muito acima dos rubis. Vocês entendem por que de tantas pedras preciosas Deus nos compara ao rubi? O rubi é uma pedra que ela é valiosa por suas imperfeições. Um rubi perfeito, ele é falso. E aqui a gente precisa saber que a gente pode sim ser essa mulher do Provérbios 31. Vocês perceberam que ela não tem um nome? Não está lá, Maria de Provérbios 31, Joana de Provérbios 31. É a mulher de Provérbios 31. Porque ela é você, ela é você, ela é você. Se vocês deixar Deus moldar a sua vida, Deus trabalhar dentro de você, você vai ver que você é essa mulher de Provérbios 31. Os versículos continuam dizendo que o coração do seu marido confia seguramente nela, de maneira que ele não terá necessidade de despojo. Ela o fará o bem e não o mal, todos os dias da sua vida. Vocês sabiam que esse é o único versículo da Bíblia onde Deus manda você confiar em uma outra pessoa? Porque a Bíblia inteira, Deus manda a gente confiar somente em Deus. Mas o esposo de uma mulher virtuosa, de uma mulher preciosa, de uma mulher segundo o coração de Deus, ele confia nela. Ele confia nela, ele pode confiar nela, porque ela nunca lhe fará o mal, sempre o bem. Ela busca lã e o linho e trabalha com boas vontades de suas mãos. Ela é como os navios mercantes, traz de longe a sua comida. Ela se levanta enquanto ainda é noite, dá mantimento à sua casa e uma porção às suas servas. Aqui ela está falando de uma mulher que ela tinha uma condição financeira de ter servas em casa. Só que vocês não viram ela dizendo que as servas preparavam o mantimento de manhã cedo. Está dizendo que ela acordava cedo e preparava o mantimento. Vocês sabem por quê? Porque ela queria gerar conexão, memória afetiva com a família dela. Sabe aquele cheirinho de comida que a sua mãe faz, a sua avó fazia, que só ela tem? Isso gera memória afetiva, isso gera conexão com a família. Então, mesmo que tenha a condição de ter alguém fazendo tudo, lembre-se de ter momentos com a sua família. Momentos que vão ficar na memória deles para sempre. Os versículos continuam dizendo: ela considera um campo e compra, ela planta uma vinha com o fruto das suas mãos. Ué, mas não era o feminismo que deu liberdade para a mulher trabalhar? Não. Deus já confiava no nosso potencial empreendedor. Só que Ele não queria que a gente vivesse só para o trabalho. Ele queria que a gente vivesse muito mais além disso. Ele queria que a gente fosse muito além de um único trabalho. Ele queria que a gente tivesse vida em abundância. Ela percebe que a sua mercadoria é boa, sua vela não se apaga de noite. Ela lembra que ela tem um esposo em casa esperando. Ela tem conexão não só com seus filhos e a sua família, mas ela tem tempo dedicado ao esposo. Por que tu está falando isso, Ju? Porque muitas vezes se dedica a seus filhos, se dedica ao seu trabalho, se dedica ao ministério, se dedica a vir na igreja. E o esposo, a gente já está há tanto tempo junto, né? É necessário um tempo de qualidade, só os dois, para que isso não vire uma rotina, para que não seja a gente está junto o dia inteiro.
Vocês precisam olhar no olho um do outro. Precisa ter troca. Mesmo que agora ele pareça um pé no saco, porque só está reclamando. Talvez ele só esteja reclamando por aquele mesmo motivo que os filhos fazem birra, sabe? Então precisa de atenção. Ela estende sua mão nos fusos, suas mãos seguram a roca. Ela estende suas mãos aos pobres. Sim, faz a sua mão alcançar os necessitados. Ela não esquece a generosidade. E a generosidade nem sempre está em fazer algo muito grandioso, fazer um grande evento de Dia das Crianças. Às vezes está num simples abraço que você vai dar para alguém que está precisando. Às vezes é um prato de comida para alguém que pediu e você sabe que é um cara dependente químico e que daqui a pouco vai estar se perdendo de novo, mas você estendeu a sua mão. A gente não faz para as pessoas, a gente faz para Deus. A gente não tem que esperar nada da pessoa que às vezes é ingrato, que vai embora e não dá nenhum obrigado, porque a gente faz para Deus. Ela não tem medo da neve na sua casa, porque toda a sua casa está vestida de escarlata. Ela faz para si cobertas de tapeçaria, sua roupa é de seda e púrpura. Ela é precavida. Ela não deixa começar o incêndio para apagar. Ela não chega à emergência. Ela já sabe como caminha a sua casa. Ela é ativa, ela presta atenção no que está ao seu redor, então não falta nada para ninguém. E por isso tudo, o seu marido é conhecido nos portões, ele que anda dentre as autoridades, ele se assenta com os anciãos da terra. Uma mulher virtuosa, ela permite que o seu marido viva o seu propósito, que ele vá realmente perante as autoridades ou perante o trabalho que ele tanto sonha, porque ela está ali auxiliando ele nessa missão. Ela faz no fino e vende, entrega cínculos aos mercadores. Força e honra são suas vestimentas. Ela se regozija no tempo vindouro. Aqui na minha Bíblia tem uma explicação sobre força e honra, é porque ela possui força perante os jovens. Ela é bem vista com os jovens, ela parece uma mulher forte. E ela tem honra perante os anciões da terra. Então as pessoas mais velhas olham e falam: nossa, essa mulher aí, ó, não tem para bater não. Se inspire nela, porque ela é boa. Ela olha bem para os caminhos da sua casa e não come o pão da preguiça. Seus filhos levantam e a chamam de abençoada. O seu marido também, ele a louva. Vocês perceberam aqui que os filhos e o marido até agora não fizeram nada, ela fez tudo. Por quê? Porque muitas vezes a mudança está em nós. Às vezes a gente quer que o marido mude, que o filho mude, que a vizinha mude, que a sogra mude, que a amiga mude. Mas a gente não quer mudar nada não. Tá bom assim como tá. A síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Deus tem tanto quando a gente aceita mudar. E a gente finaliza aqui. Muitas filhas procedem virtuosamente, mas tu sobressai a todas elas. O favor é enganoso, a beleza é vã, mas uma mulher que teme ao Senhor será louvada. Dá-lhe o fruto da sua mão e deixe suas próprias obras louvarem os portões. Tudo isso que a gente falou desde o começo até agora só funciona porque ela teme ao Senhor. Só funciona porque Deus está em primeiro lugar. Porque não há outra coisa mais importante do que o Senhor. Porque ela anda nos caminhos do Senhor, ela busca. A pastora Vilda falou aqui a respeito de comprar livro, de estudar, de não padecer por falta de conhecimento. É ir num seminário, é vir escutar a palavra, é buscar um livro, é dedicar um tempo ao Senhor. Porque somente assim você consegue fazer todas as outras coisas. E relacionamento com Deus é pessoal. Eu não posso fazer por você, a pastora Vilda não pode fazer por você, seu marido não pode fazer por você, seus filhos não podem fazer por você, seu pastor. Às vezes é bom a gente receber uma oração, né? É tão legal quando vem um profeta e fala: você! Parece que reacende a chama. Só que ela não sobrevive, essa chama acesa, se a gente não buscar. E se a gente não buscar direto na fonte, todo o resto desanda. Eu não sei como é com vocês, mas comigo
Por quê? Porque ele te lembra. Com certeza essa mulher virtuosa aqui, o Espírito Santo chamava ela e falava assim: ó, não esquece, você precisa chegar um pouco mais cedo hoje. Não esquece que semana que vem é aniversário do seu filho, a gente precisa preparar algo especial para ele. Porque ela buscava em Deus, ela temia a Deus, ela não se deixava ser enganada pelos padrões do mundo. Os padrões do mundo só querem nos afastar de Deus. E eles nos acariciam, porque, né? Às vezes as outras pessoas parecem ser tão felizes. As pessoas na revista, elas são Photoshop, tá, gente? Essa vida de novela é só um recortezinho. Se a gente recortar a nossa vida só nos pontos bonitos, a gente também vai poder parecer para os outros impecáveis. Mas a vida requer direção, palavra, dedicação, constância. Porque talvez vocês saiam do retiro no domingo, meio-dia, depois da pastora Simone, vocês saiam daqui dizendo: eu vou ser uma mulher extraordinária. Mas se isso não ficar no seu coração todos os dias, você buscando mais em Deus, você mergulhando mais em Deus, você buscando mais no Senhor, o fogo apaga. Você volta a murmurar, volta aos padrões antigos, e tudo isso vai se apagando. E eu queria falar para vocês aqui, inclusive para quem tem filhos: ministrem seus filhos, porque o mundo está chegando para eles também assim, devagarzinho. É um TikTok, é uma sériezinha na internet. Eu vou falar para vocês que eu costumo assistir tudo que minha filha assiste no Netflix, eu costumo assistir junto. Isso que já era para ter dado uma filtrada, né? Porque tem que passar por direitos, não sei do que lá. E eu estava assistindo uma série de babás com a minha filha. A série tinha várias meninas que eram pré-adolescentes, que elas cuidavam de outras crianças. Elas tinham um esquadrão de babás, mais ou menos isso. Eu assisti o primeiro capítulo, tudo certo. O segundo capítulo, tudo certo. No terceiro capítulo, em questão de 3 minutos, foi colocada uma cena de ideologia de gênero que se eu tivesse indo fazer xixi, eu já não pegava. Como que foi essa cena? Para vocês entenderem como que as coisas são sutis. Por isso que lá em Timóteo ele falava: sorrateiramente entram em suas casas. A cena era o seguinte: de repente chegou meninas que era babá nova, e essa babá tinha 2 pais. Beleza, falava isso rapidinho, já passava para outra cena, tá tudo certo. Uma outra babá que já fazia parte do roteiro, ela vai atender uma criança. Fulano de tal chamou aqui a criança para que a gente atendesse. Eu vou lá. E nisso a criança está brincando com ela, uma menininha a princípio, a menininha se suja, ela fala assim: vamos trocar tua roupa. Aí ela chega no quarto, a babá abre o guarda-roupa e fala: nossa, mas só tem roupa de menino aqui. A menina olha para a babá e fala: não, essas são as roupas antigas, as roupas novas estão aqui na roupa. Então, eles já conseguiram mostrar para os seus filhos que eles podem ser o que eles quiserem, que eles podem se sentir, de repente, ser menino. Então é muito sutil, é uma sementinha plantada bem pequenininha e que pode florescer. Eu sempre digo que se existisse todas essas loucuragens de ideologia de gênero quando eu era pequena, talvez hoje você estivesse vendo um menino. Por quê? Porque de 8 anos eu gostava de brincar com os meninos, porque as brincadeiras deles eram muito mais divertidas. Eles subiam em muro, eles brincavam de lutinha, eles brincavam de correr, e as meninas só queriam saber de namoradinho. Eu gosto de fulano, eu não gostava de ninguém, mas eu sou um menino. Prendia o cabelo no boné e ia brincar com os meninos. Mas não porque eu fosse um menino, é porque eu queria brincar. E no grupo que eu estava não me encaixava, porque eu queria brincar de correr, de pular. E a gente precisa tomar esse cuidado, porque as escolas estão cheias de professores doidos para dizer para os seus filhos que eles podem ser o que quiserem. Uma piadinha na internet que a gente precisa levar a sério hoje em dia, que fala assim: quando eu tiver filho eu vou chamar de Ariel, porque ele pode ser menino, menina, sabão em pó, sereia.
Porque as coisas não param só em gênero masculino e feminino aqui. E para finalizar hoje, eu quero que vocês se inspirem na mulher de Provérbios 31. Talvez você olhe a primeira vez, você lê e pensa, é muito difícil. Mas aí vocês lembram que ela é comparada a um rubi, porque ela é perfeita em meio às suas cicatrizes, em meio às suas imperfeições. Porque se ela for perfeita, ela é falsa, ela não vale nada. Então, se um dia você sofreu, se lá atrás você não tinha esse conhecimento que você tem hoje, talvez você tenha tido uma vida com uma liberdade sexual, da forma que a gente falou hoje, talvez você possa ter cometido um aborto, talvez você possa ter apoiado o feminismo sem saber o que ele era, mas hoje vocês estão conhecendo a verdade, e a verdade tem poder de libertar, porque a verdade é Cristo. E hoje vocês também têm o poder de influenciar outras pessoas. Porque se a gente não influencia, o espaço não fica vazio. Se você não influencia o seu filho, alguém vai influenciar. Se você não influencia sua amiga, uma outra amiga vai influenciar. Se você não influencia sua casa, outra pessoa vai influenciar. Talvez não são pessoas, pode ser a internet, pode ser a televisão, pode ser o rádio. Ah, mas por que crente não pode assistir as coisas? Está dizendo que não é para assistir nada. Eu estou dizendo para a gente ter sabedoria. Eu tenho Netflix lá em casa. Tem um filme que eu já assisti 32 vezes. Mentira, não foi tanto, mas assim que eu já assisti pelo menos umas 5 vezes, é Quarto de Guerra. Por quê? Porque é um filme que me edifica, é um filme que lembra que eu preciso colocar todas as minhas petições ao pé de Deus, que eu preciso buscar nele na intimidade. Eu assisto também Deus Não Está Morto. Por quê? Porque me dá argumentos para discutir com o mundo. Quando eles querem nos dizer que Deus não está vivo, que não tem nada a ver, edifiquem a casa de vocês na rocha. Satanás vem sorrateiramente tentar nos desviar do caminho. E não tem forma mais fácil de fazer isso do que tirando a mulher do papel dela. Quando a gente sai de cena, a casa não fica vazia. Alguém entra para influenciar. Não permitamos que sejamos nós essas pessoas que estão sendo enganadas solitariamente. Amém? Vou chamar aqui a nossa pastora Vilda. Quero agradecer já mais uma vez a oportunidade. Eu adoro falar em público, mas quando é para Deus parece que as pernas fazem assim aqui. Assim. Porque o temor ele é muito grande, né? A gente sabe que nós estamos... A espada, ela primeiro corta aqui. Tudo que eu falo para vocês aqui, eu preciso policiar também. Eu preciso olhar também. Eu preciso crer também. Eu preciso buscar também. Todo dia, a água na fonte. Todo dia. Todo dia. Ah, mas hoje está chovendo. Todo dia. Mas hoje eu não estou com vontade. Todo dia. É um manancial, ele nunca se acaba. Mas a gente precisa todo dia colocar à disposição de beber. Amém?